Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, eu sou o Vitória. Vim aqui te contar uma história que aconteceu comigo quando criança e que ainda me emociona muito até hoje. Bem, quando eu era criança, morava com a minha avó, porque minha mãe trabalhava muito e praticamente eu morava só com minha avó, né? Eu era muito apegada a ela. Por um tempo ela teve problemas de saúde. Estava com câncer grave e ficou internada. Tive que voltar para morar com minha mãe e meus irmãos. Sentia-me muito triste e chorava quase todos os dias de saudade. Um dia voltei da escola e fui brincar, né? Estavam apenas eu, meus irmãos mais novos e minha irmã mais velha em casa. Eu estava no quarto e de repente minha avó entrou pela porta. Fiquei muito feliz e fui abraçá-la. Perguntei a ela o que ela estava fazendo no meu quarto, já que ela estava internada. Ela me abraçou e disse o seguinte: "Minha querida Vitória, a vovó agora vai para um lugar muito longe, mas sempre estarei com você, seus irmãos e sua mãe. Eu te amo muito." Pensei que ela iria viajar depois de falar isso. Abri meus olhos e percebi que minha avó tinha sumido. Nisso, minha mãe chegou em casa chorando e disse que ela tinha falecido. Achei estranho, pois tinha acabado de falar com ela no meu quarto. Contei tudo para minha mãe, que ficou bastante chocada e achou que eu estava imaginando por ser criança na época, né? Fiquei bastante triste sem minha vovozinha e sofri muito para me adaptar à nova etapa de minha vida sem ela. Hoje eu entendo que ela estava se despedindo de mim antes de partir. Essa história ainda me emociona muito ao contá-la. Obrigado, Léo, por ouvir. Meu nome é Isaac e eu cresci num bairro tranquilo onde uma das coisas mais marcantes era um cemitério que ficava bem na esquina de minha casa. Era um lugar sombrio e misterioso, cheio de histórias sinistras que circulavam pelos moradores. Apesar do que falavam a respeito do cemitério, eu sempre fui um garoto que não acreditava muito nessas coisas. Um dia eu estava brincando na calçada com os meus amigos Lucas e Sofia. Enquanto ríamos e conversávamos, um cachorro de rua apareceu. Seus olhos brilhavam e parecia buscar um pouco de atenção e talvez um petisco. Lucas, que sempre foi o mais aventureiro de nós, pegou um graveto e arremessou na direção do cachorro, em um gesto brincalhão, né? O cachorro olhou para o graveto voando pelo ar e antes que pudéssemos reagir, correu rapidamente atrás dele. Por um acaso surpreendente, o graveto acabou ultrapassando a cerca enferrujada do cemitério e caiu lá dentro. Então o dog passou pelo portão e foi lá para dentro. A princípio achamos engraçado e rimos da situação, mas à medida que os minutos se arrastavam e o cachorro não voltava, a diversão deu lugar à preocupação. Nós chamamos pelo pobre bichinho, esperamos e até mesmo espiamos dentro do cemitério, mas o cachorro havia sumido completamente. A tarde se transformou em noite. E enquanto o céu escurecia, a ansiedade tomava conta de nós. Depois de voltarmos cada um para sua casa, passamos a noite inteira acordados pensando no cachorro e nas histórias assustadoras que ouvíamos sobre o cemitério. Não conseguíamos esquecer o fato de que o cachorro havia entrado lá por nossa causa. Na manhã seguinte, voltamos ao cemitério para procurar o animal. Na luz do dia, o lugar parecia menos assustador, né? Mas a preocupação continuava. Reviramos cada canto, cada lápide e arbusto, chamando pelo dog, mas não encontramos nenhum sinal dele. Apenas o graveto que Lucas arremessou caído no chão. Havia marcas de dente. Provavelmente o dog pegou, né? Mas por que ele não voltou? O cemitério só tem uma saída. Não tinha como ele sumir assim. Os dias se passaram e o cachorro nunca mais foi visto. Acreditamos que possa ter acontecido alguma coisa com ele. Algum ser levou ele para outro lugar. Um lugar que ele não pode mais voltar. A tristeza e a frustração tomaram conta de nós e o cemitério ganhou um novo significado pra gente. Olá,
Olá, Léo, meu nome é Eliane. E eu tinha 19 anos na época em que essa história aconteceu. Estava cheia de expectativas, pois tinha começado a cursar minha faculdade dos sonhos. Todo dia após a aula eu pegava o ônibus dentro do campus para voltar para minha casa. Era uma rotina tranquila, exceto por um detalhe intrigante. Todas as noites, por volta de 22h44, eu via um ônibus velho e quase caindo aos pedaços, passando pelo ponto. Esse ônibus não se parecia em nada com os outros que circulavam pelo campus. Sua pintura desbotada e os ruídos estranhos que emitia me fazia questionar de onde ele vinha e para onde ele estava indo. No entanto, essa curiosidade nunca foi suficiente para me fazer pensar em embarcar nele. Afinal, eu já tinha ouvido histórias de veículos misteriosos que desaparecem com as pessoas sem deixar rastro. Um dia, algo ainda mais estranho aconteceu. Minha colega de classe, uma caloura como eu, pegou aquele ônibus. Lembro-me de vê-la entrando no veículo, parecendo um pouco hesitante, mas eu não dei muita atenção a isso. Afinal, cada um tinha seus próprios horários e destinos, né? Os dias passaram e eu não vi mais aquela jovem na faculdade. Ela não compareceu a nenhuma aula e a sua ausência não passou despercebida. Em algumas aulas a professora mencionou a falta frequente da caloura e perguntou se alguém tinha notícias dela. Nós todos compartilhamos olhares confusos, ninguém sabia onde ela estava ou o que tinha acontecido. O tempo continuou a passar e a ausência da colega se tornou mais inquietante a cada dia, até que meses depois soubemos de algo ainda mais arrepiante. A caloura que tinha pego aquele ônibus misterioso nunca tinha voltado para casa. Desde o dia em que embarcou, as notícias de seu desaparecimento chocaram a todos nós. Aconteceu uma investigação para saber o seu paradeiro, mas não revelou nenhuma pista sobre o que poderia ter acontecido com ela. O mistério do ônibus velho quase caindo aos pedaços se tornou ainda mais assustador em minha mente. Eu nunca mais vi aquele veículo bizarro passando pelo ponto, como se ele também tivesse desaparecido junto com a minha colega. Essa história se tornou um daqueles enigmas que permanecem sem respostas, rondando por minha mente toda vez que eu passava pelo mesmo ponto de ônibus. E assim, enquanto eu continuei minha jornada acadêmica e a vida seguia, sempre houve um estranho vazio. Uma pergunta sem resposta pairando no ar. O que teria acontecido com ela após embarcar aquela noite? E o que era realmente aquele ônibus misterioso? Será que ele tinha destino para o outro mundo? Obrigado por ler minha história, Léo. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!